Oi gente, meu nome é Gabriela, mas todo mundo me chama de Gabi. Eu participo na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Vila Holanda, em Foz do Iguaçu, no Paraná. Eu participei da Jornada Mundial da Juventude na Cracóvia, em julho desse ano, e eu tô aqui pra contar pra vocês como que foi essa experiência. Então, para começar, a Jornada Mundial da Juventude, a JMJ, é o encontro mundial dos jovens católicos com o Papa. Ela acontece a cada 2 ou 3 anos em algum país do mundo. A pessoa que plantou a primeira semente no meu coração de querer participar de uma JMJ foi a minha antiga coordenadora, a Ariane. E era pra eu ter ido na JMJ Madrid, mas aconteceram uns problemas e acabou não dando certo, então eu não fui. Mas a próxima jornada, que foi no Rio, em 2013, eu fui. A gente fez uma caravana na minha paróquia com outros grupos. Nós fomos, foi muito legal, superou todas as minhas expectativas. Na verdade, eu fui sem expectativa nenhuma, porque eu não sabia como era uma jornada. Eu fiquei muito feliz de participar, porque tinha 3, 4 milhões de pessoas, era muita gente. E tudo aconteceu com muita ordem, sem briga, sem sujeira, sem bagunça. E foi a JMJ Rio que me fez ter vontade de querer ir pra JMJ Cracóvia nesse ano. Quando a gente voltou da Jornada do Rio, todo mundo veio muito empolgado. Porque eu vou na Cracóvia, não sei o que e tal. E acabou que ninguém foi, só foi eu. Desde a última jornada eu fui juntando dinheiro. Em 2015 foi quando realmente eu levei isso a sério e comecei a fazer brigadeiro e um monte de coisa. E antes de começar a vender, eu fiz um trato com Deus, eu e Deus, de que eu queria conseguir o dinheiro exato para eu ir viajar, nem mais e nem menos. Só isso. Não precisava sobrar, mas eu também não queria ter que precisar de dinheiro lá na Europa. Primeiro eu vendi brigadeiro, minha mãe foi me ajudando, depois a gente foi tendo outras ideias, a gente fez sanduíche natural, salgado, bolo, um monte de coisa. Aí eu levava nos lugares, levava na faculdade, no cartório, na igreja, um monte de lugar. E as pessoas realmente me ajudavam. Quando sobrava troco, as pessoas falavam, não, pode ficar pra sua viagem, pode guardar. Foi muito legal porque todo mundo realmente colaborou para que essa viagem acontecesse. No começo, todo mundo comprava e as pessoas chegavam a brigar ou até revender as coisas que elas compravam de mim. Era engraçado, e isso realmente acontecia. Mas teve uma época que a gente fazia as coisas, eu levava pra faculdade, brigadeiro e tudo mais, e ninguém mais comprava. Eu acabava tendo que trazer tudo embora e eu comecei a ficar muito brava, assim, minha mãe também ficou brava, porque a gente fazia as coisas e acabava voltando e estragava. Eu não entendi o que estava acontecendo, mas só depois eu fui perceber que foi porque o meu trato com Deus lá no início de conseguir somente o suficiente já tinha acontecido. E até então eu não tinha percebido. A gente ia em um grupo, mas o pessoal começou a desistir, porque era muito longe, era muito caro, e o real começou a desvalorizar muito, o euro subiu, o dólar também, então estava sendo bem difícil para todo mundo. Quando eu me vi sozinha, eu senti muito medo de ir pra Europa, eu nunca tinha ido, e ainda mais na jornada, e ainda mais sozinha, e ainda mais sendo mulher. Um monte de fatores e motivos que foram entrando na minha cabeça e que foram me dando vontade de desistir. Mas aí aconteceu que em janeiro desse ano, o Edivaldo, que me recebeu lá em Portugal, que é o padre aqui de Foz, a gente conversou sobre a jornada algum dia e eu voltei assim de vontade de ir pra lá. Então eu conversei com a minha psicóloga, ela também me deu uma força. Falei com os meus pais, eles também me deram uma força, mas tinha a questão de eu ir sozinha. Então eu procurei alguns grupos no Brasil, aqui em Foz mesmo. Só que quando eu olhei o roteiro desses grupos, eles não iam para os lugares que eu gostaria de conhecer. E o ano passado eu tinha comprado uma passagem para Porto Alegre. Eu ia com um amigo e ele acabou desistindo. E eu fui sozinha, porque eu já tinha comprado a passagem e tudo mais. E eu não estava a fim de perder meu dinheiro. Então eu conversei com o pessoal do Couchsurfing de Porto Alegre. Eu fiquei uma semana lá em 3 casas diferentes,
Pra quem não sabe, o Couchsurfing é uma rede social de viajantes que você recebe as pessoas, depois você pode ser recebido e as pessoas deixam as referências e tudo mais. E você não paga nada por isso. Depois dessa viagem pra Porto Alegre, eu descobri que viajar sozinha é muito legal. E poderia ser muito legal mesmo sendo do outro lado do mundo. Eu ter ido sozinha pra Porto Alegre foi o que me deu coragem de querer comprar minha passagem pra Europa. Então, logo em seguida eu já comprei a minha passagem, foi uma coisa meio de surpresa. Eu entrei no site de madrugada, tava bem mais barato do que o valor normal. Eu comprei e só avisei pros meus pais. Foi muito engraçado, porque eles ficaram tipo, você comprou mesmo? Então eu fui organizando o meu roteiro, organizando as minhas coisas, comprei um mochilão e fui. Antes de chegar na Polônia, eu passei por 4 países: Portugal, França, Itália e Alemanha. Na Polônia, eu fiquei em 2 cidades, que foram Varsóvia e Cracóvia. Em Varsóvia, eu fui recebida por um casal de poloneses. Eram amigos de uma polonesa que eu tinha recebido aqui em casa pelo Couchsurfing, e ela me ajudou com isso. Eles foram muito legais, me deram de presente a passagem de trem até Cracóvia. E eu cheguei na Cracóvia aleatória da vida, uma multidão de gente, os jovens da jornada de vários países, e quando eu vi um grupo do Brasil andando lá longe, eu saí correndo assim, falei, Brasil, Brasil, e pedi uma ajuda. Eles me ajudaram, a gente encontrou um posto de informação, a voluntária da jornada ligou na minha paróquia e um senhor veio me buscar. A gente foi pra paróquia, era muito longe, era bem afastado da cidade, e o pároco não falava nenhum idioma que eu falava, ele só falava polonês e italiano, mas mesmo assim a gente conseguiu se comunicar. Então ele me entregou o kit peregrino e perguntou se eu tinha levado o saco de dormir. Eu disse que não. E ele disse que eu não poderia ficar lá porque eles não tinham estrutura, eles só tinham o espaço, porque ia ficar um grupo de italianos. Como a Itália é um país próximo à Polônia, os grupos que vinham de perto tinham que levar saco de dormir ou colchão, colchonete, essas coisas assim. E como era do Brasil, eu não ia precisar levar. Isso eram 4 horas da terça-feira, que foi o primeiro dia da jornada. E às 5h30 ia ter a missa de abertura, e eu queria muito participar. Só que como era longe, eu tinha que pegar um ônibus, tinha que pegar o bonde e caminhar mais um monte, eu não chegaria a tempo. Nesse exato momento, chegou o Robert, que era um paroquiano, e o padre perguntou se teria espaço na casa dele pra mim. Ele disse que sim, e o padre perguntou, mas onde você tá indo agora? Disse que tava indo pra missa. E quando ele disse isso, eu já fiquei tipo, me dá uma carona! E ele me deu uma carona, a gente foi pra missa, e antes de sair, o padre disse que não poderia ir porque ele teria que ficar cuidando da paróquia, e ele deu o voucher dele pra gente. O voucher era um papel que todo mundo recebia pra ficar nos lugares pré-determinados no campus Buônia e o campus Misericórdia, que eram os lugares onde tudo acontecia na jornada. O meu voucher era o A7. Quando eu abri, o que o padre me deu era o A1. Eu fiquei muito feliz, porque o A7 era o último, o A1 era o primeiro. E nessa hora teve muita providência de Deus, porque até então eu não iria na missa e do nada eu tava indo de carro pra ficar no A1, que era na frente do palco. A gente participou da missa, foi muito legal, e pra mim, o mais emocionante na jornada é você chegar e ver aquela multidão de pessoas e por cima da cabeça de todo mundo as bandeiras de todos os países do mundo, países que você nem acredita que possa existir gente católica e tudo mais. É muito legal mesmo. É a parte que mais mexe comigo na jornada. Depois nós fomos pra casa do Robert, a família dele, muito querida, me recebeu, eles me acolheram muito bem. E o mais engraçado é que lá na Polônia todo mundo tem o cabelo claro, o olho claro, e a filha deles, a Maria, é igual eu, ela tem o cabelo e os olhos escuros. Então eles brincam e tiram sarro que ela é adotada e tudo mais. E quando eu cheguei lá, eles ficaram muito assustados, porque eles disseram que a gente era muito parecidas. Então eu ia ficar no quarto de visitas, e quando a Ana, que era minha mãe, viu que eu era muito parecida com a Maria, ela me deu o quarto da filha dela pra ficar, porque a Maria tava aqui no Brasil nas Olimpíadas, porque ela rema. Inclusive elas ganharam o bronze nas Olimpíadas. Foi muito legal, porque eu tava na Polônia e a filha dele estava no Brasil. Então eu me organizei, tomei banho, e quando eu desci pra jantar, eles fizeram uma cerimônia de boas-vindas. Eles me deram esse colar, que é muito típico na Polônia, e eu passei a usar ele todos os dias
como agradecimento por eles estarem me recebendo. E eles literalmente me adotaram. Eles não precisavam ter nenhum compromisso comigo, só o pouso. Mas como eles me acharam muito parecida com a filha deles, eles me levavam de carro para os lugares, me buscavam, me ligavam, perguntavam se eu estava bem, se eu já tinha comido, se eu estava perdida, por que eu ainda não tinha voltado. Foi muito legal, foi muito bom ter ficado com eles e eles foram muito especiais. No outro dia começavam as catequeses e as catequeses eram divididas por idioma. Então eu procurei na internet uma catequese que falasse português, a minha família me explicou e no outro dia eu fui para a paróquia Santa Agnes. Eu cheguei um pouco atrasada porque era um pouco longe. E eu sentei no chão do lado de uma menina do Brasil. A gente conversou um pouquinho, ela me deu uma caneta da paróquia deles. E foi o primeiro contato que eu tive com alguém na catequese. E era a Maria. Depois ia ter a missa e alguém perguntou se tinham músicos lá na catequese para poder ajudar. Então os músicos saíram e eu fui atrás. Eu perguntei para um dos meninos se era só quem tocava alguma coisa e ele disse que não, que eu poderia ajudar também. Depois eu descobri que o nome desse menino era Marcelo, ele é do Rio. A gente fez um mini ensaio, tocamos na missa, foi muito legal. Após a missa, eu conheci o grupo da Maria e do Marcelo, que era o mesmo, que é um pessoal do Rio muito legal. E eu meio que me infiltrei no grupo deles, porque eu tava sozinha. Eles iam pros lugares e eu sempre tava junto. Foi muito legal porque eles me acolheram e olha, gente, vocês estão pra sempre no meu coração. Na parte da manhã a gente tinha catequese, à tarde era livre, então geralmente a gente fazia os passeios, conhecia os pontos turísticos das cidades vizinhas. E à noite tinha o Festival da Juventude, que eram shows, eram atrações artísticas. No sábado, durante o dia, a gente teve que fazer uma caminhada até o Campus Misericórdia, que era super afastado, e as ruas foram fechadas, então não podia passar nenhum carro, nenhum ônibus, a gente tinha que ir a pé. E era muito longe, eu nem sei quantos quilômetros eram, mas era muito longe. Essa caminhada era uma penitência e a gente tinha que fazer ela em oração e colocar em intenção todas as pessoas que a gente queria que Deus tivesse misericórdia. Porque como a gente está no ano da misericórdia, o tema da jornada era Bem-aventurados os misericordiosos, porque terão misericórdia. E eu ofereci a minha ida e a minha volta para uma pessoa aqui de Foz que estava precisando muito no momento. Eu não sei se Deus ouviu as minhas orações, porque tava todo mundo em corrente de oração para essa pessoa. Só sei que ela melhorou, deu tudo certo, tem muito para melhorar ainda, mas Deus teve misericórdia e deu uma segunda chance de vida para essa pessoa. Do sábado pro domingo ia ter a vigília no Campus Misericórdia, então a gente ia dormir lá mesmo. Como eu não tinha saco de dormir, foi eu, a minha mochila com o meu moletom, a minha bandeira e a minha capa de chuva. No caminho eu conheci 2 meninas de Brasília e 2 meninos da Argentina. A gente se juntou e dormimos todos juntos, enrolados na bandeira do Brasil, cobertos pela capa de chuva. No domingo a gente acordou, tomou um café da manhã com a comida ruim do kit alimentação. Teve a missa de envio e na missa de envio a gente descobriu que a próxima jornada de 2019 vai ser no Panamá. E foi muito legal, porque antes estava tendo muito boato de onde ia ser. Se ia ser no Panamá, se ia ser no México, se ia ser na Coreia, onde ia ser. E quando o Papa disse que ia ser no Panamá, as pessoas do Panamá passavam, todo mundo batia palma e mexia com eles, queriam tirar foto. Eles viraram as estrelas da missa de encerramento. Quando acabou a jornada, eu vi que na minha câmera não tinha quase nada de foto, porque eu tentei aproveitar ao máximo todos os momentos. Então a minha câmera estava sempre comigo, mas eu nunca tirava foto. A gente voltou da missa de encerramento, pegamos a maior chuva, eu não aguentava mais andar, o meu pé já estava amortecido, mas a gente tinha que continuar caminhando e caminhando e caminhando. Mas tudo valeu a pena, porque a jornada foi muito, muito legal. Conheci pessoas muito queridas, muito especiais. Conheci outra cultura, outro idioma. Não aprendi a falar o polonês, só sei algumas comidas e algumas saudações. Então quando alguém falava sobre comida eu já ficava... Porque a minha família lá, eles queriam de qualquer jeito que eu aprendesse polonês. Eles falavam comigo só em polonês às vezes. E eu não entendia, eu só entendia pelo contexto, assim, e tudo mais. Mas foi muito legal, a gente conversava em inglês. Foi uma experiência muito diferente. Conviver com uma cultura totalmente diferente da sua, por mais que foram só 10 dias, acrescenta muito na nossa vida. A comida de lá era muito diferente. Eu não voltei de lá apaixonada pela comida, porque não era boa. Ou era sem sal, ou era
era muito apimentada. Eles comiam tudo com geleia. No café da manhã eles não tinham pão. Eles comiam cenoura, tomate, rabanete, pepino, todos os tipos de legume no café da manhã. Então pra mim era muito diferente. O café era feito diretamente na xícara, então a gente esperava o pó baixar pra poder tomar o café. E como eu não sabia disso, no primeiro dia eu tomei mais pó do que café, mas foi muito legal. Quando eu fui me despedir da minha família, eles queriam me dar muita coisa. Eles me deram roupa, um monte de presente, me deram comida, me deram chocolate, um monte de coisa que não cabia mais na minha mala. Eu fui com a mochila e a outra mochila já tava cheia, e eu ainda tava com outra sacola que eu podia correr o risco de perder no aeroporto por causa da quantidade de volume, mas eu enfiei tudo assim, deu certo. Eu trouxe a grande maioria das coisas, e quando você volta de um evento como a jornada, você volta com a fé renovada. E a minha opinião é que todo mundo, algum dia na vida, tem que viver a experiência de participar de uma jornada mundial da juventude. Independente se for jovem, se for adulto, se for idoso, o que for. Viver JMJ é uma coisa sem explicação. É muito legal, eu não tenho palavras para descrever. Eu posso falar 1000 coisas e ninguém nunca vai entender como que é. Só as pessoas que realmente participaram e que vivenciaram isso. Quem me acompanhou no Snapchat pôde ver bastante coisa que aconteceu durante a jornada. Pra quem não me acompanhou, eu vou tentar deixar as minhas histórias aqui. E eu também vou deixar um link no YouTube de um vídeo com os melhores momentos da jornada, pra vocês poderem entender um pouquinho de como foi vivenciar tudo isso. Muito em breve também saem os vídeos dos meus outros destinos, que depois da Polônia foram Inglaterra, Holanda e Bélgica. No total foram 8 países em um mês. Foi uma experiência muito boa, muito legal, e eu tenho muita coisa pra contar pra vocês sobre isso. Bom, para concluir, eu queria agradecer todas as pessoas que de alguma forma me ajudaram a chegar até a Polônia e voltar viva. Principalmente a minha família e as pessoas da minha paróquia, o Padre Carlos, o Padre Anderson, que também me ajudou muito, e todas as pessoas que me ajudaram de outras formas, seja com dinheiro, com palavras, com incentivo, com coragem, com orações. Tudo isso foi muito importante para que essa viagem desse certo. 2019 Panamá, se Deus quiser, eu vou estar lá. Um beijo grande para todos vocês, rezem por mim e partiu Panamá! Meu Deus, que amor é esse que me conquistou, me seduziu e a minha vida transformou. Mesmo sabendo o nada que eu sou, me escolheu, elegeu e me fez todo seu. E eu vou seguindo, cantando a sua misericórdia em mim, a sua graça, sua força me levam onde eu não posso ir. De malas prontas pra seguir o meu Senhor. Vou ao fim do mundo, se preciso for. Sou capaz de tudo pra servir e amá-lo, porque Ele é meu céu, minha paz, Ele é meu tudo, minha alegria de viver. Meu Deus, que amor é esse que me conquistou, me seduziu e a minha vida transformou. Mesmo sabendo o nada que eu sou, me escolheu, elegeu e me fez todo seu. Eu vou seguindo, cantando a sua misericórdia em mim, a sua graça, sua força me leva onde eu não posso ir. Eu tô de malas prontas pra seguir o meu Senhor. Vou ao fim do mundo, se preciso for. Sou capaz de tudo pra servir e amá-lo, porque Ele é meu céu, minha paz, Ele é meu tudo, minha alegria de viver. Malas prontas, sou capaz de tudo pra servir e amá-lo, porque Ele é meu céu, minha paz, meu tudo, minha alegria de viver.
seguir o meu Senhor. Eu vou ao fim do mundo, se preciso for. Eu sou capaz de tudo pra servir e amá-lo, porque Ele é meu céu, minha paz, Ele é meu tudo. Na alegria de viver.